Olá pessoal, meu nome é Gabriela, bem-vindos ao Anatomove. Hoje eu trouxe para vocês um caso clínico de síndrome do túnel do carpo. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. MSF, sexo feminino, 52 anos, lavadeira caucasiana, residente do Rio de Janeiro, dirigiu-se à UBS reportando queixa de dormência, formigamento e dor, do primeiro ao terceiro dedo das mãos, sendo a mão direita a mais dolorida, com início há 6 meses. Além disso, a paciente relatou pequena dificuldade de segurar objetos por muito tempo, devido a uma fraqueza no polegar, e informa que a dor vem se intensificando com o passar do tempo, além de ter uma piora durante atividades manuais e no período da noite, chegando a acordá-la durante a madrugada. MSF relata ainda que os sintomas melhoram ao sacudir as mãos rapidamente. Ao exame físico, ela apresentava-se corada, anictérica, hidratada e orientada no tempo e no espaço. Foram realizados o teste de Tinel e o teste de Foley. Os dois apresentaram sinal positivo para a compressão do nervo mediano a nível do túnel do carpo. Além disso, foi feita a avaliação da integridade sensitiva e motora do nervo mediano. Superiormente, a gente tem representado o teste de Foley e inferiormente o teste de Tinel. Os sinais e sintomas incluem hipoestesia, ou seja, diminuição de sensibilidade, disestesia, dor, e parestesia nos dedos 1 a 3. Essa parestesia ela é referida pela paciente como um formigamento. Além de paresia apresentada para o movimento de pinça, a paciente apresenta grau 4, numa escala de 0 a 5 dessa força muscular. E flexão da metacarpofalângica proximal dos dedos 2 e 3, também apresentando grau 4. Os fatores agravantes, então, são noite e esforço, e o quadro vem se agravando com o passar do tempo. Para a gente conseguir entender a fisiopatologia da síndrome do túnel do carpo, devemos ter conhecimento sobre a disposição e a anatomia dos ossos do carpo. De lateral para medial, na fileira proximal, nós temos o osso escafoide, com o tubérculo do escafoide, semilunar, piramidal e anterior ao piramidal, o pisiforme. Na fileira distal, temos trapézio, com o tubérculo do trapézio, trapezoide, capitato e o amato, com um acidente anatômico importante que é o âmulo do amato. Inserida nesses ossos do carpo, nós temos uma membrana fibrosa, também denominada de retináculo dos flexores ou ligamento carpal transverso, que vai se inserir lateralmente nos tubérculos dos ossos trapézio e escafoide e medialmente no âmulo do amato e no osso pisiforme. O que é, então, o túnel do carpo? O túnel do carpo nada mais é do que o canal cárpico formado pelos ossos da fileira distal do carpo, recoberto pelo retináculo dos flexores. Esse túnel vai dar passagem a 9 tendões e um nervo. Então, o que são esses 9 tendões? 4 tendões do músculo flexor superficial dos dedos. Nessa imagem, a gente consegue ver uma representação de como esse músculo está acomodado no túnel do carpo. 4 tendões do músculo flexor profundo dos dedos, um tendão do músculo flexor longo do polegar, além do nervo mediano. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver o nervo mediano passando pelo túnel do carpo e adentrando a palma da mão. Eu trouxe esse esquema aqui para demonstrar rapidamente qual é a formação do plexo braquial do nervo mediano. Esse vídeo vai dar uma ideia mais tridimensional dessa formação. Eu vou ser bem breve porque já temos um vídeo sobre o plexo braquial aqui no canal. Então, o nervo mediano tem origem C5, origem espinhal C5, C6, C7, C8 e T1. C5 e C6 vão dar origem ao tronco superior, C7 ao tronco médio, C8 e T1 ao tronco inferior. As divisões anteriores do tronco superior e médio vão dar origem ao fascículo lateral. Já a divisão anterior do tronco inferior dará origem ao fascículo medial. O fascículo lateral vai originar a raiz lateral do nervo mediano e o fascículo medial a raiz medial. A raiz lateral e medial vão dar origem, por sua vez, ao nervo mediano. Então, o nervo mediano vai adentrar na axila, vai ter uma relação íntima com a artéria axilar, que logo se tornará a artéria braquial, e vai seguir o seu percurso, se tornando medial à artéria braquial.
até que ele chega em uma área anterior do cotovelo, denominada de fossa cubital. A fossa cubital vai ser uma região em forma de um triângulo invertido, que é delimitada lateralmente pelo músculo braquiorradial, medialmente pelo músculo pronador redondo e superiormente pela linha imaginária entre os dois epicôndilos do úmero. Além disso, o assoalho dessa fossa cubital vão ser os músculos supinador e braquial. Por essa fossa vai passar os vasos braquiais, o nervo mediano, além do tendão do músculo bíceps braquial. Uma outra relação anatômica é um sulco, denominado de sulco bicipital medial, que vai ter como limite medial o músculo pronador redondo e limite lateral o músculo bíceps braquial. Então, aqui na ponta da seta, a gente consegue ver esse sulco bicipital medial, dando passagem ao nervo mediano e aos vasos braquiais. Então, o nervo mediano, ele segue adentrando no antebraço entre as duas cabeças do músculo pronador redondo. O músculo pronador redondo possui uma cabeça humeral e uma cabeça ulnar. A cabeça humeral vai se inserir a nível de epicôndilo medial do úmero e a cabeça ulnar vai se inserir no processo coronoide da ulna. Quando o nervo mediano passa entre essas duas cabeças, ele também está sujeito à compressão, caso haja excessivos movimentos de supinação e pronação. Então, o nervo mediano vai seguir no antebraço, emitindo seus ramos musculares que vão inervar diretamente a musculatura superficial da região antebraquial ventral, com exceção do músculo flexor ulnar do carpo. Quais são os músculos que são inervados pelo nervo mediano na região antebraquial ventral? Superficialmente, a gente tem o pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e, por último, o último do grupo superficial é o músculo flexor superficial dos dedos. Depois de passar entre as cabeças do pronador redondo, o nervo mediano vai emitir um outro ramo motor, que é o nervo interósseo anterior. O nervo interósseo anterior, ele mantém íntima relação com a artéria interóssea anterior, que é ramo da artéria interóssea comum, que por sua vez se origina na artéria ulnar. O nervo interósseo anterior é responsável pela inervação motora da maioria dos músculos da região mais profunda da região antebraquial ventral. E que músculos são esses? Músculo flexor longo do polegar, que ele está seccionado. Músculo flexor profundo dos dedos, com um detalhe de que o músculo flexor profundo dos dedos, ele é duplamente inervado, ou seja, sua metade lateral vai ser inervada pelo interósseo anterior, sua metade medial será inervada pelo nervo ulnar, que a gente vê passando aqui, juntamente com a artéria ulnar. E por último, o último músculo inervado pelo interósseo anterior é o músculo pronador quadrado. Então, o nervo mediano ele vai seguir entre o músculo flexor profundo dos dedos e o músculo flexor superficial dos dedos, até que, mais distal do antebraço, ele vai se superficializar, estando entre o tendão do músculo palmar longo e o tendão do músculo flexor radial do carpo. E antes de adentrar no túnel do carpo, o nervo mediano vai emitir um ramo, que é o ramo palmar, cutâneo palmar, que será responsável pela inervação da região mais central da palma, tá? Então, é por isso que a nossa paciente ela não vai relatar desconforto ou aparecimento de sintomas nessa área, pois esse ramo é emitido proximal ao túnel do carpo. Então, aqui a gente consegue ver o nervo mediano adentrando no túnel do carpo. E por que ele pode ser comprimido nesse nível? Ele vai passar dentro desse túnel juntamente com aqueles 9 tendões. Esses tendões eles são revestidos por uma bainha sinovial que vai diminuir o atrito entre esses tendões ou entre os tendões e as estruturas ósseas e ligamentares. Essa bainha, o que pode acontecer com ela? Caso haja a realização de movimentos excessivos de flexão do punho e dos dedos, essa bainha pode se hipertrofiar. Como a nossa paciente é uma lavadeira, a profissão dela exige que ela realize muitos movimentos repetitivos
utilizando os flexores de punho e os flexores dos dedos. Isso pode acabar gerando essa hipertrofia da bainha sinovial, que vai provocar um aumento de volume dentro do túnel do carpo e, consequentemente, o aumento da pressão dentro desse túnel. Inclusive, o teste de Foley, ele é baseado nesse princípio de aumento de pressão. Por quê? Porque quando o paciente fica com essa posição de hiperflexão por 1 minuto, 2 minutos, o que ocorre é um aumento da pressão dentro do túnel do carpo, e então os sintomas vão aparecer e o paciente vai relatar dor, desconforto ou dormência na região, no território de inervação do nervo mediano na palma. O teste de Tinel, por sua vez, consiste em uma percussão sobre o túnel do carpo, que o paciente também vai relatar o aparecimento desses sintomas. Todo esse aumento de pressão, então, vai gerar o quadro de compressão nervosa do nervo mediano. Essa compressão nervosa ela pode ser do tipo inflamatória, que é o que ocorre com a nossa paciente, por ela realizar muitos movimentos repetitivos durante o dia. Isso gera um aumento, uma hipertrofia da bainha sinovial e compressão do nervo mediano a nível de túnel do carpo. Mas ela também pode ser traumática. Aqui nessa radiografia a gente vê uma fratura conhecida como fratura de Colles, que é uma fratura da epífise distal do rádio, que caso haja um deslocamento desse fragmento, pode ocorrer a compressão do nervo mediano no túnel do carpo. Existem compressões nervosas também, que são dadas por lesões expansivas no túnel do carpo, ou seja, aparecimento de tumores, cistos ou qualquer massa que provoque um aumento de volume dentro desse túnel. E por último, temos casos de variações anatômicas em que há a presença de tendões e músculos anormais no túnel do carpo. Existem pessoas que possuem algumas variações anatômicas, dentre elas a presença do tendão do músculo palmar longo dentro do túnel do carpo. Esse tendão geralmente ele não passa dentro do túnel e ele vai passar a ocupar mais espaço lá dentro, provocando aumento de volume e compressão nervosa. Além disso, existem casos em que a massa muscular do músculo flexor superficial dos dedos, ela se estende até a região do túnel do carpo. Isso também vai gerar um aumento de pressão e compressão do nervo mediano. Por último, existem casos em que a inserção dos músculos lumbricais se dá mais proximalmente, que também vai aumentar o volume presente no túnel do carpo. E por que essa compressão nervosa ela vai danificar os nervos periféricos? Esses nervos eles são supridos por uma microcirculação nervosa. E essa microcirculação vai trazer os nutrientes, além de estabelecer uma barreira entre o que pode ser danoso para o nervo e o que pode ser útil, aproveitável. Quando ocorre uma compressão, essa microcirculação vai ser prejudicada e vai causar um quadro de anóxia, além de trazer um extravasamento de proteínas que vão provocar um quadro de edema. Caso essa compressão seja mais prolongada ou mais vigorosa, pode ocorrer um caso de fibrose intraneural com consequente danos axonais. E a síndrome do túnel do carpo ela pode ser precoce, com sintomas intermitentes e exclusivamente noturnos. O que pode explicar o fato dos sintomas serem predominantemente noturnos? Quando a gente está muito tempo deitado, que acontece geralmente durante a noite, ocorre uma redistribuição dos fluidos que, enquanto estamos na posição ereta, eles estão mais restritos aos membros inferiores. Quando a gente fica deitado, ocorre uma redistribuição desses fluidos e ocorre um aumento do volume presente nos membros superiores também. Isso faz com que haja um aumento de pressão a nível de túnel do carpo, que pode acabar exacerbando os sintomas da síndrome do túnel do carpo durante o período noturno. Além disso, durante a noite a gente utiliza menos a musculatura, que funciona como uma bomba muscular para facilitar o retorno venoso. Logo, isso vai causar um quadro de estase venosa e, consequentemente, um edema na região do túnel do carpo, aumentando o volume e a pressão intratúnel. E é por isso que a nossa paciente ela apresenta um sinal denominado de sinal de Flick.
Esse sinal consiste em sacudir as mãos de modo a provocar um abrandamento dos sintomas. Ela relata que quando faz esse movimento, os sintomas melhoram. Por que isso ocorre? Quando a gente sacode as mãos, nós vamos estar ativando essa bomba muscular que vai auxiliar o retorno venoso e diminuir o edema na região do túnel do carpo. Na síndrome do túnel do carpo precoce, o que ocorre é um abrandamento do transporte axonal. Já na síndrome do túnel do carpo intermediária, temos sintomas noturnos e diurnos. Além disso, já há destruição da bainha de mielina e dos nodos de Ranvier. Nos casos mais avançados, temos axonotimeses, ou seja, lesões de uma ou mais fibras axonais com preservação do endoneuro, e a recuperação vai depender da regeneração nervosa. Então, nessa imagem, a gente consegue ver o nervo mediano adentrando o túnel do carpo e emitindo um ramo que é denominado ramo recorrente do nervo mediano ou ramo tenar. Esse ramo vai ser responsável pela inervação motora da maioria dos músculos da região tenar, dentre eles o músculo abdutor curto do polegar, esse mais superficial, porção superficial do músculo flexor curto do polegar e o músculo oponente do polegar. O músculo oponente do polegar, ele é responsável pelo movimento de pinça. A nossa paciente, ela apresenta fraqueza, perda de força muscular para esse movimento de pinça, além de que ela relata dificuldade para conseguir segurar os objetos. Para que a gente consiga segurar os objetos de maneira eficaz, esse movimento de pinça, ele é fundamental. Isso explica o porquê da paciente relatar essa fraqueza para segurar os objetos por um longo período de tempo. Além disso, o nervo mediano também é responsável pela motricidade do primeiro e segundo músculos lumbricais. E no exame físico foi testada a força motora da paciente para o movimento de flexão da metacarpofalângica e ela apresentou fraqueza nos dedos 2 e 3. Isso pode explicar o porquê dessa fraqueza, já que, como o nervo mediano vai estar lesado, tendo um abrandamento do transporte axonal, a motricidade desses músculos também será prejudicada. Entretanto, nós temos uma anastomose motora entre o ramo profundo do nervo ulnar e o ramo motor do nervo mediano, que vai consistir em troca de fibras axonais entre esses dois nervos, o que vai alterar o território de inervação motora do nervo mediano e do nervo ulnar. Isso vai acabar gerando uma atenuação ou uma exacerbação dos sintomas, dependendo do nervo que for dominante. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver o caso de um paciente com síndrome do túnel do carpo que possui uma atrofia tenar, da região tenar da palma da mão. A inervação sensitiva do nervo mediano, ela é feita pelo ramo cutâneo palmar, que é esse raminho aqui que vai ser emitido antes da passagem do nervo mediano pelo túnel do carpo. Logo, a paciente não vai apresentar sintomas nessa área. E depois de passar pelo túnel do carpo, o nervo mediano vai emitir seus ramos digitais palmares comuns. Esses ramos digitais palmares comuns vão se dividir em ramos digitais palmares próprios. Essa inervação vai abranger do primeiro dedo, do polegar, até a metade lateral do quarto dedo. Além disso, a nível de falange distal, esses nervos digitais palmares próprios vão emitir ramos que vão atingir a pele que recobre a face dorsal da falange distal dos dedos 1 até a metade do quarto dedo. Tá? Então, além de fazer a inervação da face palmar dos dedos 1 até a metade do quarto dedo, o nervo mediano também é responsável pela sensibilidade da face dorsal da falange distal dos dedos 1 até a metade lateral do quarto dedo. E assim como temos a anastomose motora, também temos a anastomose sensitiva. Essa anastomose sensitiva vai gerar uma sobreposição de território de inervação sensitiva, que pode explicar o porquê da nossa paciente
não relatar o aparecimento de sintomas ou desconforto e dor na região da metade lateral do quarto dedo. O tratamento, ele é feito por meio da imobilização, geralmente opta-se pelo tratamento conservador, então é feita a imobilização do membro de modo a evitar a realização desses movimentos excessivos. Também pode-se optar pela infiltração de corticoide para diminuir a inflamação no nível do túnel do carpo e, caso a gente tenha casos mais recorrentes, pode-se optar pela intervenção cirúrgica. Então, gente, foi essa nossa aula sobre síndrome do túnel do carpo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.